Pessoal, sempre quando eu começo um vídeo utilizando essa frase, coloquem o cinto de segurança, é porque vocês sabem que a pancada é gigante que eu vou trazer no vídeo para todos vocês. Vejam só, pessoal, eu vou trazer aqui uma informação que foi divulgada aqui neste exato momento envolvendo a PGR e Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Eu vou trazer uma informação que foi divulgada aqui neste exato momento, envolve a PGR, envolve o Bolsonaro. A gente sabe que a gente está aí aguardando ansiosamente a divulgação da resposta, né, do Paulo Gonet, né, o PGR do Lula, com relação ao Bolsonaro. Eu vou trazer uma informação que foi divulgada aqui agora, neste exato momento. Outra informação urgentíssima, tá? O Donald Trump acabou de assinar uma medida que deixou o governo Lula extremamente desesperado, gente, tá? Notícia de última hora, notícia inédita que acabou de ser divulgada. Nova medida de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo, tá? Essa decisão atingiu em cheio o governo Lula e estão completamente desesperados, estão desnorteados, estão chocados, tá? Com a coragem, né, Donald Trump ter tomado aqui essa decisão. Eu vou trazer essa informação para todos vocês. E, gente, tá? O Bolsonaro acabou de humilhar o Lula da Silva sem dó e nem piedade. É um vídeo do Bolsonaro que eu vou trazer, eu faço questão de trazer aqui, do Bolsonaro simplesmente humilhando, detonando, destroçando Luiz Inácio Lula da Silva, que é o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. Eu prometo isso para todos vocês, gente, tá? E além dessas outras várias informações, gente, tem que colocar o cinto de segurança, porque realmente é uma pancada atrás da outra que eu vou trazer aqui nesse vídeo para todos vocês. Rapidinho, tá? Só quero convidar você que está do outro lado a se inscrever no nosso canal, porque eu tô vendo aqui que tem muita gente aí que tá sempre me acompanhando, tá sempre me assistindo, mas até hoje não faz parte aqui da nossa família. Então não perde tempo, é totalmente gratuito, tá? Não paga nada para se inscrever aqui. Olha aqui embaixo do seu vídeo, tem a palavrinha chamada inscreva-se. Inscrever-se, clicou em cima, automaticamente e gratuitamente você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos que vamos, gente. Logo de cara, eu preciso trazer aqui uma informação urgentíssima. Larguem tudo que vocês estão fazendo, porque o deputado federal Eduardo Bolsonaro acabou de postar aqui um vídeo nas suas redes sociais fazendo uma denúncia gravíssima, que segundo ele, tá, vários parlamentares de direita pode ter o mandato cassado por um plano que está acontecendo aí nos bastidores, que vocês vão entender assistindo esse vídeo. Assistam, gente, o plano deles para derrubar a direita aqui no Brasil. É muito pior do que a gente imagina. Assistam. Já tem um tempo eu venho alertando sobre uma estratégia para deixar inelegível vários futuros deputados federais e senadores. Hoje o Globo ele fez uma matéria convergindo para o que eu venho alertando. Talvez não tendo a mesma conclusão que eu, mas chamando a atenção para vários casos em que o TSE processa não só Jair Bolsonaro, que já tornou ele elegível, assim como Braga Neto, Luciano Hang e vários outros, mas também, no caso, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, dentre outros, né? Ramagem, a gente vê a Polícia Federal indo na casa de Jordi também, o Marcel Van Hatten sendo processado pela Polícia Federal por crime contra a honra. E isso pode sim estar sendo gestado. Deixar tudo prontinho para julgar os nossos processos lá na frente, perto da eleição de 2026. Porque o legislador original da Constituição de 1988, ele não imaginou que um deputado pudesse ser condenado por crime contra a honra. No entanto, a Constituição prevê que aqueles condenados perdem os direitos políticos enquanto surtirem os efeitos da condenação. Então, por mais que eu possa receber uma pena mínima de 1, 2 ou 3 meses, se nesse período estiver outubro de 2026, eu vou perder os meus direitos políticos. Então, para remédio disso, eu tenho feito uma articulação para a gente aprovar projetos de lei e PEC para ressalvar os crimes contra a honra, para que eles não façam que a gente perca o direito político. Fique atento. Pessoal, essa denúncia que o Eduardo Bolsonaro trouxe aqui, ela é extremamente grave, porque pode estar acontecendo um plano, na verdade um plano pode estar sendo orquestrado de trás ali dos bastidores, de um plano para, tipo assim, é aquele ditado que eu sempre utilizo aqui nesse canal: se eu não posso vencer o inimigo, eu vou abater o inimigo, eu vou derrubar o inimigo, eu vou destruir o inimigo. É exatamente isso que o Eduardo Bolsonaro acabou de denunciar aqui nesse vídeo. Pode estar acontecendo um plano para derrubar um por um, né, os
aliados do Bolsonaro, os indicados do Bolsonaro, parlamentares de direita, né? Então isso é muito grave e ele acabou de denunciar o que pode estar acontecendo para derrubar, destruir a direita aqui no Brasil, incluindo vários parlamentares de direita. Esse é o plano, gente. Se eu não posso vencer, porque eles são tão fracassados, se eu não posso vencer, eu vou derrubá-los, eu vou destruí-los. É muito triste, gente, tá? Mas, infelizmente, eles conseguem com a ajuda do judiciário. A justiça definitivamente é cega aqui no Brasil, né? Próxima informação na tela. Gente, assista esse vídeo com muita atenção, porque traz uma informação gravíssima do que está acontecendo e do pior que está para acontecer. Envolve o Alexandre de Moraes. Só assistam. Eu avisei que a casa do Xandão tava caindo. Muitos desacreditaram, deram risada, mas a casa dele tá caindo sim. Pra quem não tá acompanhando a novela West Side, eu sugiro que acompanhe, porque todo dia tem uma nova revelação. Hoje já divulgaram uma lista com vários nomes de atores e atrizes de Hollywood envolvidos nessa trama. E entre eles está envolvido também Jean-Claude Van Damme e Angelina Jolie. Só que aqui no Brasil, o nome que eu mais esperava tá nessa lista, e é Alexandre de Moraes. Porque a matéria de há pouco que saiu é essa daqui, ó. O CED fez parceria com o TSE para combater a desinformação em 2021. O presidente do TSE em 2021 era Edson Fachin e o vice era Alexandre de Moraes. Em 2021, o TSE e a USAID fizeram uma parceria meio que controversa, né, para combater a desinformação. Mas será mesmo que era só para isso? E para quem não se lembra, na época, o presidente Bolsonaro ficou doido com essa parceria. Trump já avisava que essa parceria não ia acabar bem, porque essa parceria estava pendendo somente para um lado, que se chamava Luiz Inácio Lula da Silva. E eu nem preciso dizer o que aconteceu durante as eleições de 2022, onde a balança pendeu somente para o lado do candidato do PT. E agora é só uma questão de tempo, e eu garanto para vocês que não são 72 horas, pode esperar. Tá aí, gente. O que vocês acharam aqui desse comentário? Coloca aqui embaixo a opinião aqui de todos vocês, gente, tá? Vamos lá para mais informações. Gente, o nosso querido mestre Augusto Nunes fez uma denúncia aqui, gente, que eu fiquei chocada, tá? Eu fiquei impactada com essa notícia que foi divulgada aqui. Essa matéria do Guilherme Amado pavimentou a precisão do Felipe Martins. O Alexandre de Moraes pode ter usado uma fake news para determinar uma prisão, gente, tá? E de quebra, o Augusto Nunes trouxe uma revelação, gente. Vocês vão ficar de queixo caído. Meu Deus do céu. Assistam. O Guilherme Amado, que há poucos dias eu disse, nele, na notícia falsa aqui. Guilherme Amado, gente, é esse que está aparecendo aqui, ó, ao lado do Randolfo Rodrigues, que é um grande aliado do Lula dentro do Senado, inclusive é líder, né, do governo dentro do Senado Federal. É esse aqui é o Guilherme Amado, em que o Augusto Nunes menciona aqui nesse boletim. Vejam só. O Guilherme Amado, que há poucos dias eu disse, nele, na notícia falsa que ele deu, que o Alexandre de Moraes, se baseou para prender o Felipe Martins. E fui ver, e verifiquei que ele não fala do assunto desde março. Ele não respondeu ao que eu comentei nesse programa e eu repito. Guilherme Amado está convidado, está intimado a dizer se ele continua achando que o Felipe Martins viajou. Foi ele quem deu a notícia. Fake news, brutal. Quero que ele se manifeste. Agora, a imprensa não falar não tocar nesse caso. Quer dizer, o ministro Alexandre de Moraes se baseia num jornalista irresponsável, para dizer o mínimo, que disse isso, e se vale do silêncio dos covardes. O dia marcado pela soltura do ex-assessor do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, o Felipe Martins. Ele ficou preso durante praticamente meio ano lá no Paraná, uma medida cautelar. E aqui a pergunta que o país deve fazer é por que um cidadão permanece preso durante 6 meses, sendo que as razões que levam à sua prisão cautelar, neste caso era a hipotética tentativa de fuga, o risco de fuga deste cidadão que teria hipoteticamente participado
aquele voo do ex-presidente Bolsonaro no final de semana para os Estados Unidos, razões que nunca se confirmaram, né? Ele não participou do voo, mesmo que tivesse participado, porque teria voltado se o objetivo fosse fugir do país, mas o fato é que ele nunca se ausentou do país, e isso ficou evidente desde o início, não havia nenhum indicador forte, razoável, de que isto tivesse acontecido. Então a pergunta básica que o Brasil precisa fazer, isto independe da posição política de A ou B, etc., porque é um cidadão permanece preso durante meio ano sem que as razões que levam à sua prisão sejam minimamente reais, e isto era sabido há muitos meses por todo o país. O que isto tem a dizer sobre o Estado, não a política propriamente, mas o Estado de Direito, as garantias individuais no Brasil? Ou seja, gente, foi muito triste, né, o que aconteceu com o Felipe Martins por causa de uma matéria irresponsável, tá, do Guilherme Amado, e aquela informação, né, falsa de que ele teria viajado para os Estados Unidos, que culminou, né, que foi o ministro Alexandre de Moraes, segundo aqui o Augusto Nunes, né, foi através dessa postagem do Guilherme Amado, né, que o Alexandre de Moraes tomou a decisão de prender, manter na prisão um Felipe Martins, e por A mais B já foi confirmado de que não cometeu nenhum crime, gente. É muito triste. Vocês estão entendendo, gente, por que às vezes o judiciário brasileiro vira motivo de chacota, né, em outros países sérios, onde a justiça é levada a sério, onde a Constituição Federal daqueles países é levada a sério? Então agora vocês estão entendendo por que o judiciário brasileiro às vezes é tão falado, mencionado de forma negativa em outros países, em outros jornais de ponta de outros países. Acho que agora ficou bem explicado, né? E agora, gente, medida de Donald Trump deixa o governo Lula desesperado. Tá aqui, Brasil teme taxa de Trump em aço e pressão em etanol e prepara retaliação. Ou seja, uma medida do Donald Trump tocando terror no governo Lula, né? Vamos ver aqui o que diz a matéria. O setor privado brasileiro e o governo Lula se preparam para o que pode ser a primeira onda de tarifas de Donald Trump contra o país, já a partir dos próximos dias, né? A preocupação é de que as taxas ou barreiras possam ser aplicadas em setores como o aço ou como retaliação numa pressão para que o mercado de etanol no Brasil seja aberto ao produto americano. Como resposta, o governo já começa a preparar uma lista de produtos americanos que poderiam ser retalhados caso as exportações nacionais sejam afetadas, assim como ameaça, né, a ser feito um mapeamento de como as cadeias de fornecimento e de produção seriam afetadas. No Itamaraty, no Palácio do Planalto e no Ministério do Desenvolvimento, técnicos e diplomatas admitem que o cenário de uma tarifa contra o Brasil não pode ser mais descartado, ou seja, é o Donald Trump tocando terror, ou seja, eles já não descartam que o Donald Trump pode tarifar produtos aqui no Brasil. A percepção se acentuou na sexta-feira, quando o presidente americano informou que no começo da próxima semana anunciaria tarifas recíprocas contra diferentes economias em todo o mundo. Trump já citou em 2 ocasiões o Brasil como exemplo de locais onde as tarifas contra produtos americanos são elevados e onde os Estados Unidos não seriam tratados de forma justa. Desta vez, o presidente não mencionou quais países seriam afetados, indicou apenas iria dar início à correção da relação comerciais com diferentes economias. Segundo Donald Trump, vou anunciar um comércio recíproco para que possamos ser tratados de forma igual a outros países, disse o Donald Trump. Eles nos propõem impostos, nós vamos impor a eles, alertou. Ou seja, vai devolver na mesma moeda. A declaração acendeu um sinal de alerta no setor privado brasileiro, que já não descarta que o anúncio possa afetar o Brasil. O governo Lula também não vê mais como impossível que as tarifas cheguem, mas considera que pode haver um tratamento diferenciado para o Brasil e que seja evitada uma tarifa mais elevada que atravessará toda a pauta comercial. Um dos critérios ditos por Trump para impor tarifas tem sido o desequilíbrio comercial, mas para os americanos contam com um importante superávit com o Brasil. A esperança de que essa lógica de reequilibrar a balança não faria sentido. Tá aí, gente, tá? Donald Trump
Diz que vai anunciar na semana que vem tarifas, né? O tarifaço, né? Que ele vem já anunciando aí algumas semanas. Vai ter mais na semana que vem. E dessa vez o governo Lula tá aí completamente desesperado, gente, tá? Bem apreensivo. Tensão máxima, né? Dentro do Congresso Nacional, dentro do Palácio do Planalto, porque não se sabe. O Donald Trump é uma caixinha de surpresas. E aí, gente? Vocês acham que o Donald Trump pode declarar guerra aqui contra o Brasil? Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês. Próxima informação na tela, gente, daqui a pouco, tá? O Bolsonaro humilhou, destroçou o Lula da Silva num vídeo que eu vou colocar aqui logo em seguida a essa matéria que eu estou colocando aqui na tela para todos vocês. Assistam com muita atenção, gente, porque isso aqui é muito, mas muito grave. São informações que envolvem o PGR e Jair Messias Bolsonaro. Segundo informações aqui divulgadas, tentativa de golpe. Ó, PGR planeja fatiar denúncias e incluir Bolsonaro na primeira leva. Como assim, Fabiana? Fatiar as denúncias? Então já está decidido que, né, o Bolsonaro será indiciado? Como é que está toda essa situação? Vamos entender aqui, gente, tá? O que pode vir da PGR, ó, as denúncias contra, né, uma tentativa, né, suposta tentativa de golpe de Estado devem chegar em partes ao STF, o Supremo Tribunal Federal, a partir deste mês. Os 40 indiciados no relatório da Polícia Federal devem ser alvo de acusações formais da PGR, tá? O PGR indicado pelo Lula, de forma individualizada, segundo fontes do tribunal e da Procuradoria. A acusação contra Bolsonaro estará incluída na primeira leva. A expectativa é que as denúncias comecem a ser enviadas ao tribunal a partir da próxima semana. O PGR Paulo Gonet está trabalhando nos ajustes finais dos documentos antes de encaminhar ao tribunal. Também deve integrar a primeira leva de denúncias militares que faziam parte do entorno de Bolsonaro, como Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordem de Bolsonaro. As outras denúncias são aguardadas para as semanas seguintes. A ideia é dividir a acusação em núcleos de atuação, reservando o primeiro capítulo às autoridades centrais que teriam participado da trama, da suposta trama, né, para impedir a posse do Lula eleito em 2022. A medida foi pensada para dar mais agilidade à tramitação dos processos e possibilitar que o julgamento final dos acusados, olha só, a tendência da matéria dos acusados, né, considerados peças-chave do caso, seja realizada ainda este ano. As denúncias serão julgadas pela primeira turma do STF, formada por 5 ministros. A tendência é que sejam recebidas e, em seguida, abertas ações penais contra os acusados. A partir daí, começa a contagem de prazos para depoimentos e testemunhas acusados, além de nova fase de produção de provas. Por força da legislação processual, essas providências duram meses. Com a divisão das denúncias em capítulos, a expectativa de finalizar o processo contra Bolsonaro e principais autoridades ainda neste ano se torna mais real. Nos bastidores, o STF e o PGR concordam que encerrar o julgamento de Bolsonaro e seu entorno até dezembro é importante para evitar que o tema criminal respingue na campanha eleitoral de 2026 para a presidência da República. Ainda que isso pareça pouco provável, a ideia é minimizar a influência do julgamento no resultado das urnas. Pouco provável, gente, eu diria impossível, tá? Se Bolsonaro for condenado, se Bolsonaro for preso, ou qualquer coisa do tipo acontecer com Bolsonaro, vai acontecer um tsunami nas eleições de 2026. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida, gente, tá? Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. Então, segundo informação, PGR planeja fatiar as denúncias e incluir Bolsonaro já na primeira leva, né? Tem muitos jornalistas que têm a bola de cristal, já sabem o que vai acontecer antes mesmo dela acontecer. Eu só me lembro daquele caso, quando o Bolsonaro foi prestar depoimento na PF, acho que muitos de vocês devem lembrar. Muitos jornalistas já estavam dizendo que já tinha cela, né? Tinha até cela preparada, porque eles já iam dali, né, do depoimento do Bolsonaro, ele já ia sair algemado, já ia sair preso, ele, os generais, né, já iam todos sair presos desse encontro com a Polícia Federal, né, gente? Então, assim, dá pra acreditar? Assim, gente, meio difícil, né? Depois daquela presepada da imprensa dizendo que, né,
com um depoimento na PF do Bolsonaro, de lá ele já ia direto para cadeia, tinha até cela preparada, gente. Teve jornalista de esquerda dizendo que tinha até cela preparada, né, porque após, né, o Bolsonaro, né, ter acesso ali à Polícia Federal, depoimento do Bolsonaro à Polícia Federal, já ia sair dele preso, tinha até cela preparada. Eu não costumo dar muita credibilidade para alguns jornalistas não, gente, tá? Eu sou igual São Tomé, né? Tem que ver para crer. Vamos ver o que vai acontecer. E agora, de vídeo que eu faço questão de trazer para vocês é o Bolsonaro humilhando Luiz Inácio Lula da Silva. Parece que Lula se elegeu sem o apoio do povo, não acham? Em 2026, vamos mudar esse jogo do Zuco e Zuco aqui no Rio Grande do Sul e Bolsonaro na presidência. Ou seja, gente, o Lula da Silva teve um evento na Bahia, gente, porque o Lula tá desesperado, porque você sabe na região norte, região nordeste ali, o Lula tá despencando na sua popularidade, né? A última pesquisa aí divulgou que ele caiu 5 pontos, ou seja, 5 pontos percentuais pro Lula que quer se eleger em 2026, é terrível. Aí o Lula, né, tá aí esforçando, viajando pro norte, pro nordeste, pra Bahia. Pra quê, gente? Pra tentar recuperar a sua popularidade, só que vejam só o fiasco. Vejam só a diferença. Isso aqui é o Lula na Bahia. Isso aqui foi o Bolsonaro sendo recebido na Bahia. Lula na Bahia, gente, fiasco. Fiasco, não deu ninguém. O Lula foi abandonado. Quando eu assisti esse vídeo aqui, eu só fiz a seguinte pergunta, gente. Como que o Lula conseguiu 60 milhões de votos? Cadê os eleitores do Lula? Será que tá todo mundo arrependido de ter feito L? Porque não tem outra justificativa para esse fiasco deste evento do Lula aqui hoje. Vejam só. Vocês viram a diferença, gente? Isso aqui é o evento do Lula, hoje na Bahia. E o que aconteceu? Foi um fiasco, não deu ninguém. Lula simplesmente abandonado, ignorado pelo eleitor, pelo povo. Enquanto que na época do Bolsonaro, olha como que ele era recebido. Isso aqui, ó. Centenas e milhares de pessoas se reuniam para ouvir, para assistir o Bolsonaro. É uma época que dava orgulho, né, gente? Que vídeo humilhante pro Lula, esse que está circulando nas redes sociais. O Bolsonaro, gente, está simplesmente destruindo o Lula, sem fazer absolutamente nada. Tá aí. Esqueçam de trazer aqui esse vídeo para todos vocês. Gente, eu vou ficando por aqui até o nosso próximo encontro.